Olá pessoal, tudo bem? Jailson Sena para o canal que inspira o programa oeconomista.com. Neste programa a gente debate um pouco sobre política nacional e internacional, sobre filosofia, ideologias, cultura, enfim, tudo aquilo que de certa forma impacta a sociedade, dando evidentemente ênfase nas questões econômicas. Porque afinal de contas, o programa se chama oeconomista.com. Pessoal, neste vídeo vou falar sobre os 4 erros do Bolsonaro. Não se tratam de erros no sentido de condução do Bolsonaro como presidente da República. A ideia aqui não é criticar politicamente, mas sim apontar para falhas com relação ao modelo de liderança em função do cenário do momento. E assim a gente poder debater e você aí do outro lado tirar suas conclusões. Vamos lá, direto ao assunto. Primeiro erro, Bolsonaro igual a onda conservadora. A chamada onda conservadora foi um fenômeno político, econômico e cultural que levou ao Brexit no Reino Unido, a vitória de Trump nos Estados Unidos, a derrubada de Dilma aqui no Brasil e a consequente eleição do Bolsonaro, a vitória de Boris Johnson no Reino Unido e que consolidou de vez o Brexit. Só que essa onda é uma onda, ela precisa ser consolidada e isso, ao meu ver, ainda não aconteceu. Veja só, os conservadores existem nos Estados Unidos independentes de Trump. Os conservadores existem no Reino Unido independente do Brexit ou de Boris Johnson. E no Brasil? O conservadorismo existe sem Bolsonaro? Eis a questão. Em síntese, a vitória do Bolsonaro é resultado de um casamento perfeito entre duas forças, a personalidade do Bolsonaro e a onda conservadora. É inegável reconhecer os valores pessoais do Bolsonaro. Ele é um dos maiores líderes políticos do Brasil, se não o maior, e isso é uma conquista dele. Mas também é um claro efeito da onda conservadora, que assolou não só o Brasil, mas também o mundo. O próximo grande passo é estruturar o conservadorismo no Brasil como corrente política, não fazer com que a onda seja somente uma onda. E se o Bolsonaro falhar? A estruturação política levaria a outra liderança política, porque a estrutura conservadora estaria consolidada. Mas qual outro? Este é o grande desafio. Vamos supor que Bolsonaro sucumba aos progressistas e que não consiga competir em 2022. Qual seria o caminho para os conservadores? Aderir aos sociais-democratas ou liberals? Os liberals ou democratas estão fazendo um esforço danado para provar que são centro-direita. Tudo por conta de um certo liberalismo que defendem. Mais e mais conversa fiada para cima de nós, pobres brasileiros. Os maiores adversários do Bolsonaro e do conservadorismo político hoje não são os esquerdistas, Lula, Haddad, Ciro, Freixo, Boulos, etc. Os maiores adversários do Bolsonaro e conservadorismo são os liberals progressistas, Dória, Alcolumbre, Rodrigo Maia, o MBL, Movimento Brasil Livre e a chamada extrema imprensa. Globo, Folha, Estadão, Antagonista, revistas Veja e Isto É. Os liberals progressistas não têm ainda um nome forte. Já tentaram vários, Dória, Rodrigo Maia e recentemente Luciano Huck. Mas nenhum se mostrou promissor. O Bolsonaro permitiu uma identificação sua com a onda. Nada errado até aí, mas é preciso consolidar a onda. Porque se isso não acontecer, derrotar Bolsonaro também poderá significar derrotar o conservadorismo. E é justamente isso que seus adversários estão tentando fazer. Bolsonaro devia criar em torno dele uma unidade, mas com alternativas. Ele está criando o seu próprio partido. Deveria se juntar a outros partidos conservadores e criar uma unidade em torno de si. Veja, o Trump tem isso. Não há chance nenhuma dos liberals o derrubarem. Ao criar a estrutura conservadora, essa estrutura seria uma forma de estabilizar o poder e a partir daí criar alternativas de lideranças conservadoras. Não seguir este caminho foi o primeiro erro do Bolsonaro. Segundo erro, o isolamento. Esse erro deriva um pouco do modelo de liderança do Bolsonaro, muito centrado nele mesmo. Quando as coisas ficam difíceis, ele se isola em torno de um centro que o representa. Neste caso, o centro é a família e principalmente os filhos. Só que os filhos são bastante imaturos ainda, politicamente falando. Bolsonaro está sempre sozinho. Seus ministros, principalmente os mais fortes, Paulo Guedes, Sérgio Moro, Damares Alves, Tarcísio de Freitas, só parecem sozinhos, como se não tivessem vinculação nenhuma com o governo. E esse isolamento fica maior
porque ele aceitou na composição do seu governo gente que não é bolsonarista, gente que nem conservadora é, mas integra seu governo sem um compromisso com ele ou com a onda conservadora. Eles representam a si mesmos ou seus projetos políticos. Olha só o Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, integrante do DEM de Rodrigo Maia e Alcolumbre. Mandetta foi deixado longe, leve e solto, trabalhando sozinho, sem prestar contas ao chefe, e passou até a rivalizar politicamente com o presidente. No fim, parece que Bolsonaro não é o chefe, não é o líder, não interage com os assuntos chaves do seu governo, e parece que sempre toma bola nas costas da extrema imprensa. Terceiro erro, esquecer ou deixar de lado o Bolsonaro que ganhou a eleição. Bolsonaro não é mais aquele. Quando era do baixo clero, um simples deputado, Bolsonaro tocava o horror, colocava seus inimigos no devido lugar. Vocês lembram do famoso episódio com a Globo? Ele dizia claramente, olha, tentem me derrubar, porque se eu chegar lá, eu vou derrubar vocês. Pode ver, a maioria dos memes sobre Bolsonaro são os antigos, da época em que ele era deputado. Bolsonaro foi engolido pela liturgia do cargo e tentou emplacar um Bolsonaro paz e amor. Ele não identifica seus inimigos, convive com eles como se fossem grandes amigos, e os caras só facada nas costas. O bom disso é que pelo menos essas facadas não colocam em risco a vida dele. São facadas políticas. Ele permitiu que usassem a narrativa ataques contra as instituições quando critica seus adversários políticos. Então ele não pode criticá-los, sob pena de estar colocando em risco a ordem democrática. Você pode ter tremendo apreço pelas instituições e defendê-las, mas você pode criticar individualmente seus componentes. É claro que pode. Veja só, se o presidente da República não tem direito à expressão, quem nesse país vai ter? Você pode tratar o Dória como governador de São Paulo, só que você pode dizer para a sociedade que ele é seu adversário político. Olha, eu tratarei o governo de São Paulo com toda a responsabilidade de um presidente da República, mas quero esclarecer que o governador é meu adversário político. Você pode tratar o Rodrigo Maia de forma institucional como presidente da Câmara, mas tem que deixar claro que há divergências políticas entre você e ele. E pau neles, sem medo. E com relação à imprensa? Olha, respeito o direito de opinião, expressão e a liberdade de imprensa, mas a Rede Globo é minha adversária política. Não estou atacando a imprensa quando fizer ataques à linha editorial da emissora. E pronto. Gente, a extrema imprensa vai falar mal do Bolsonaro de qualquer jeito. E finalmente, quarto erro, a idealização do inimigo. Aqui vale um pouco a fábula do escorpião e do sapo. Certo dia o escorpião pede ao sapo que o leve através de um rio. O sapo tem medo de ser picado, pois conhece a natureza do escorpião. Mas o escorpião convence o sapo que em troca do favor não lhe picaria, visto que o sapo o estaria ajudando. E o sapo se convenceu e carregou o escorpião ao longo do rio, atravessando-o. Depois, já salvos, o escorpião ferrou o sapo. O sapo então reclama com o escorpião. Poxa vida, escorpião, tu prometestes que não irias me picar. O escorpião então diz ao sapo, desculpa, parceiro, mas esta é minha natureza. Há algo muito parecido assim no momento, no Brasil. Havia uma percepção de que o progressismo era majoritário na sociedade brasileira. Quem era progressista tinha o domínio da virtude, nada mais mentiroso. E os outros que não se alinhavam às ideias lacradoras do progressismo eram fascistas, nazistas, homofóbicos, torturadores, etc, etc, etc e etc. No fim, você conhece a história. O Brasil enfiou 57 milhões de votos no rabo dos progressistas lacradores e eles ficaram ressentidos, tremendamente ressentidos. E agora topam se aliar com qualquer mágico vagabundo que recupere sua perdida hegemonia, topando até tocar fogo em tudo. Uma hegemonia que de fato só existia na cabeça imatura deles. Gente, nós estamos numa guerra contra o ressentimento progressista. Estamos em guerra contra o ideário comunista, socialista, esquerdista, de maneira geral. Você vê isso nas televisões, jornais, filmes, revistas, etc. Resumindo, estamos em uma pandemia cultural. E o Bolsonaro sabe disso.
Ele foi eleito nessa estrutura, venceu essa estrutura, só que virou uma coisa estranha, muito passivo, um lutador que não luta, um guerreiro que não guerreia. Ele se coloca como um diplomata, achando que seus inimigos ressentidos vão respeitar as regras do jogo. Isso não é um jogo de futebol. Fala sério. Vocês viram o que a ideologia progressista lacradora fez com as universidades brasileiras? O que o PT fez com a política e com as instituições e a economia? Agora, os derrotados que não sabem perder querem a todo custo provar que 57 milhões estavam errados e se alinham à velha política da qual pertencem Rodrigo Maia e Alcolumbre. Não haverá trégua enquanto Bolsonaro for presidente. E ele, ao invés de nomeá-los e implementar estratégia para combatê-los, trata-os com diplomacia, achando que com isso eles vão permitir com que ele governe sem grandes turbulências. Isso não existe. É ilusão. Um dia nós teremos paz e o Brasil será grande, mas não agora. #simples assim.